um empate patético do Palmeiras na casa do Corinthians, em que eu não sei o que é mais ridículo, se é a arbitragem do Flávio Rodrigues de Souza, mais uma vez, né? Ou se é a incapacidade de um técnico medíocre de ter qualquer tipo de dominância, mesmo com 2 a mais, né? E não é qualquer 2 a mais, é o time do Diniz, no segundo jogo, com 2 a menos, né? Então, eu realmente não sei o que é pior nesse jogo patético, talvez o pior da temporada até aqui. Antes de começar o vídeo, eu tenho que pedir sempre a vocês que se inscrevam no canal, comentem, deixem um like, deem um hype se puderem, enfim, né, vocês já sabem, eu não vou ficar falando tudo a mesma coisa, que realmente se eu não peço, vocês esquecem, é natural, é assim que eu também esqueço quando eu tô vendo o vídeo dos outros, enfim. Sobre a arbitragem, que eu não gosto de falar, mas é impossível não falar de arbitragem nesse jogo patético, mais uma vez esse árbitro ridículo que a gente tem no futebol brasileiro, né, e não é só ele, né, nem é o pior, isso que é o mais absurdo, né, mas o Mateuzinho, né, deveria ter sido expulso na primeira entrada que ele deu de sola na canela do jogador do Palmeiras, se eu não me engano, o Flaco. Assim, vocês sabem que eu não gosto de falar de arbitragem, mas é que realmente num jogo como esse não tem como. O cara só vai ser expulso depois de dar um soco na cara do Flaco Lopes. Na mesma jogada tem outra agressão que nem foi revista pelo VAR. A agressão dele, né, com a sola, não foi revista pelo VAR, não teve nem amarelo na jogada, totalmente absurda, né, a arbitragem do jogo. Você tem um pênalti claríssimo em cima do Sousa, um pênalti inclusive que a gente teve praticamente igual do Maurício na Libertadores na quarta-feira passada. Então, sim, o Palmeiras foi absolutamente prejudicado, mesmo o Corinthians tendo 2 jogadores expulsos. Era para o Mateuzinho ter sido expulso antes, na jogada em que o Mateuzinho foi expulso era para ter tido outra expulsão pelo Corinthians se tivesse o mínimo de razoabilidade na arbitragem brasileira. Teve um pênalti não marcado em cima do Sousa, se eu não me engano, já no segundo tempo, né? Muito parecido com aquele do Maurício. Contudo, não é razoável um time com 2 a mais, uma boa parte do tempo, e ainda mais contra um time, né, porque muito se fala do Diniz, né, e com razão, muito da falta de capacidade do Diniz de defender resultados, de ter uma defesa sólida, e a gente está jogando com 2 a mais contra um time que vem sofrendo defensivamente, que tem o Diniz no seu segundo jogo pelo clube, e a gente não consegue ser dominante, não consegue ter uma jogada de ataque, não consegue ter associação, o meio é sempre um vazio, então não dá para justificar o resultado de hoje, que é péssimo. Empate num derby fora de casa é ruim? Não. Nas circunstâncias que foi o jogo, é ridículo, é péssimo. Não dá para você sair com empate com 2 a mais em campo, né? Substituições patéticas, controle de jogo ridículo. O Palmeiras vai ter um pouco de bola, né, quando tem 1 a mais, porque antes o primeiro tempo praticamente não teve jogo, no pouco jogo que teve, né, porque a arbitragem é conivente com a falta de jogo e o Palmeiras parece que assiste o outro time bater, assiste o outro time fazer cera, assiste o outro time fazer tudo o que quer, né? E o Palmeiras não reage em campo. É uma coisa muito impressionante, algo que eu vinha falando, né, esse ano, é que justamente o aspecto anímico do time tinha mudado, e hoje parece que, ainda que teve o controle para se manter diante das provocações do Corinthians, que teve sim um descontrole, né? Não estou aqui achando que o Corinthians fez certo, mas no primeiro tempo conseguiu fazer com que não tivesse jogo, e quando tivesse jogo, o jogo fosse nos termos do Corinthians, o Palmeiras assistindo esse primeiro tempo inteiro. Ainda assim, o Palmeiras manteve, do ponto de vista do controle mental, a capacidade de ter os 11 em campo o jogo inteiro. Isso é um ponto positivo, sim. Mas, animicamente, foi muito abaixo. Eu ainda achei que o Palmeiras sofreria muito mais fisicamente do que sofreu, pelo aquilo que eu venho falando. Eu já perdi as contas de quantos jogos consecutivos essa formação já jogou, né, nesse último mês, 1 mês e meio, 2 meses. Não sei mais o quanto vão aguentar. A gente tem rodada importante na Libertadores no meio da semana, e toda a rodada do Brasileirão agora vai ser importante. O Flamengo já tirou 2 pontos nossos, poderíamos ter tirado 3 a mais do Fluminense, 3 do São Paulo, e mantido a distância para o Flamengo, num jogo que a gente tinha 2 a mais contra um Corinthians já fraco, né, defensivamente.
no ano inteiro e no segundo jogo do seu novo técnico. Então, assim, inaceitável esse resultado. Bom, primeiro tempo patético, Palmeiras mais uma vez não conseguiu, né? O que já começa a me irritar. Eu tenho tentado aqui ser razoável, fazer muitas até o advogado do diabo em prol do Abel Ferreira, porque eu sei que ele vai terminar o ano aqui, só que tudo tem limite, né? A gente já está em abril, o Campeonato Brasileiro já passou da 10ª rodada, a gente tem 6 anos de trabalho ininterrupto do Abel Ferreira, que tem férias, que teve tempo para treinar da data FIFA, que tem o elenco mais caro da história do clube, e a gente simplesmente não consegue, mesmo colocando a bola no chão, de ter um controle mínimo pelo meio de campo. O Palmeiras continua sendo um deserto no meio de campo. Você tem sim mais povoamento, como eu venho mostrar, mas basta assistir o jogo para você ver que quando Marlon e Andreas recebem essa bola para começar a criar o jogo, não tem ninguém à frente deles. O Maurício lateraliza, o Flaco sobe para fazer pivô e os dois pontas sobem e você não tem um meia de articulação que faz a relação entre os volantes e o ataque do time. É um time, mais uma vez, espaçado, lateralizado, com todos aqueles problemas que a gente vem falando há muitos anos. Você pega um jogo menos relevante, o Palmeiras consegue mostrar, consegue povoar o meio de campo. Porque quando você tem um nível de disputa menor, você consegue fazer de forma muito mais simples aquilo que é óbvio que tem que ser feito. Mas quando tem um mínimo de disputa física, técnica, de qualquer tipo, o Palmeiras se perde e volta para os vícios de sempre. Lateralização, espaçamento no meio de campo, falta de povoamento à frente dos volantes. Defensivamente, o time está péssimo? Não, realmente acho que evoluiu o time defensivamente, mas ainda continua tendo coisas que são absolutamente inaceitáveis num trabalho de 6 anos. O que falar da bosta de um time que tem a porra de 6 anos de trabalho, jogando contra um time que tem 2 a menos e faz a porra de um escanteio curto e quase entrega a merda do jogo. Um jogo que poderia estar ganho, com 2 a mais, você vai fazer um escanteio curto, tendo talvez o melhor cobrador de faltas do Brasil hoje, que é o Andreas, que em 10 rodadas tinha 8 assistências, principalmente cobrando faltas. Qual o sentido de você cobrar um escanteio curto? O Felipe Anderson dormiu. Quando você cobra escanteio curto daquela forma, sem ter ninguém para apoiar esse jogador que vai receber a bola, você tá dando toda a oportunidade da merda acontecer. E quase aconteceu. E o Carlos Miguel fez uma grande defesa. Foi mais uma vez um jogador importante. E eu venho criticando o Carlos Miguel muito pela sua... muitas vezes por uma falta de segurança no gol, o que vem melhorando. Eu não venho falando muito do Carlos Miguel nos últimos jogos, mas muito porque ele tem passado desapercebido, e goleiro que passa desapercebido é um ótimo sinal. Ele vem evoluindo, vem se mostrando mais seguro, e hoje foi mais uma vez decisivo, foi colocado como jogador do jogo, pelo menos no SofaScore, não sei, não tive nem estômago para ver o pós-jogo desse jogo patético do Palmeiras. Então, assim, mais uma vez, a gente depende de uma defesa imprescindível do Carlos Miguel para salvar uma derrota, e num jogo que a gente tem tudo para ganhar, a gente não consegue ter uma chance clara de gol. O Palmeiras teve chute dentro da área, teve uma bola espirrada que o Evangelista, né, o craque geracional Evangelista mais uma vez, né, que foi o único motivo pelo Palmeiras não ter ganhado porra nenhuma ano passado, né, foi a lesão do Evangelista, né, esse craque maravilhoso, e não é mau jogador, entendam bem a ironia aqui em relação aos setoristas, né, os gênios da mídia palestrina que colocaram, não, realmente a perda do Evangelista, ela explica muita coisa do porquê o Palmeiras decaiu ano passado e não conseguiu jogar nada contra o Flamengo. Pela primeira vez na história, um time não chuta uma bola ao gol numa final, né, passa muito pela falta do Evangelista, né, o craque geracional Evangelista teve uma bola que talvez fosse uma bola do jogo, e chutou para fora, com a bola, com a perna forte, né? Então, assim, Palmeiras conseguiu, mais uma vez, eu tô me repetindo porque também não tem muito o que falar taticamente de um jogo em que no primeiro tempo não teve jogo, só teve porradaria com aceitação do árbitro, e no segundo tempo você tem 2 a mais, não tem tática, vira ataque contra defesa. Só que nesse ataque contra defesa, o Palmeiras não apresenta nenhuma organização, nenhuma ideia ofensiva. É um time, se a gente tinha alguma dúvida, é um time que, ainda que tenha melhorado defensivamente, é um time que não sabe o que fazer com a bola no pé. O Palmeiras passou a ter mais a bola no pé, passou a colocar a bola no chão, deixar de dar chutão, e isso é ótimo. Só que, gente, pelo amor de Deus, a gente tá comemorando
um time que tá dando menos chutão e jogando menos a bola na área. É um time que tem 6 anos de trabalho, um dos técnicos mais bem pagos do mundo, um dos elencos mais caros, aliás, o elenco mais caro da nossa história e um dos melhores elencos da nossa história. E a gente tá comemorando que o time parou de dar chutão. É realmente isso que a gente vai fazer? A gente vai achar razoável comemorar que o time, com 6 anos de trabalho, com mais de 3 milhões, de 3 a 5, já não sei mais quais são as cifras que o Abel ganha no Palmeiras, com o elenco que a gente vai comemorar que a gente está colocando a bola no chão sem resultado, porque a gente coloca a bola no chão e toca de lado, porque ideia ofensiva de fato esse time não tem, e mesmo com 2 a mais não apresentou, não é capaz de fazer jogada de associação, de tirar o Flaco da área, de confundir os zagueiros, de fazer uma tabela. O Palmeiras dependeu hoje do Alan, um jogador da base, chamar a responsabilidade e começar a ir para cima, começar a driblar, começar a chutar de longe, né? Fez um grande jogo? Não, o Alan vinha mal no primeiro tempo do Palmeiras, vem mal nos últimos jogos, ainda que taticamente vem fazendo jogos relevantes, por isso também não sai do time. Mas a gente teve que depender mais uma vez de um jogador da base, chamar para si a responsabilidade, colocar a bola no chão, começar a driblar, começar a fazer alguma coisa, porque nem isso o Palmeiras estava conseguindo, né? Se o Alan não começa a chamar a responsabilidade e fazer alguma coisa, não teria nada. O pênalti em cima do Sousa, ele é graças a uma jogada individual que o Alan dribla 3 jogadores do Corinthians. Se não fosse isso, nem pênalti teria, nem daria para reclamar da arbitragem, nesse sentido, né? Então, até aquilo que a gente teve de minimamente razoável é fruto da individualidade de um jogador da base de 20 anos que chama para si a responsabilidade. Porque em campo, taticamente, o Palmeiras é zero. Nada. A gente está comemorando, e eu também aqui no canal, um time que com 6 anos de trabalho tem conseguido estar mais atento defensivamente. Isso é o suficiente? Convenhamos, é o suficiente em 6 anos de trabalho, com uns 3 a 5 milhões por mês para um técnico que tem férias quando quer, né, e agora vai ficar 8 partidas fora, o que é de fato mais uma perseguição da CBF, que é uma piada, um lixo de instituição, né, é uma piada, mas ele também dá todas as desculpas necessárias para a CBF de fato persegui-lo. O Abel é patético na beira do campo. O Mano Menezes também o é? O Diniz também o é? Sim. O Zubeldia também? Sim. Mas você já tem uma perseguição em curso e ele dá todos os motivos para ser perseguido em campo. Então não é só porque tem a perseguição que a gente não pode falar que o Abel Ferreira é uma criança dentro de campo. Tá há 6 anos no futebol brasileiro e não sabe como funciona, não sabe lidar com o absurdo que é a instituição da CBF. Quantos não aprenderam a lidar com isso? E não é só o Palmeiras. Hoje o Palmeiras está sendo perseguido pela CBF, mas quantos já não foram? Né? Não vamos ficar aqui só com vitimismo, porque a gente é time grande. A gente não vai ficar aqui só falando que, coitado da gente, 8 jogos do Abel Ferreira, um pênalti não foi marcado. Gente, pelo amor de Deus. Até agora, até aqui nesse ano, o que a gente comemorou foi a bosta de um Paulistinha, o Palmeiras ter um pouquinho mais de regularidade defensiva e ter parado de dar chutão. Isso é muito pouco com 6 anos de trabalho, com o elenco que a gente tem e com o valor que esse técnico ganha. Por favor, hoje para mim foi um pouco assim a gota d'água em relação a esse trabalho. Me enche o saco ter que ver um time tão pobre de ideias e ter que vir aqui depois do jogo tentar analisar o mínimo do mínimo para tentar achar um pelo no ovo para falar de alguma coisa positiva desse time. Só que quando a gente olha o macro, o contexto maior, fica um pouco difícil elogiar esse time, né? Então não, eu não tô puto por hoje, especificamente. Empate fora de casa num derby não é um resultado ruim, fato, mas o contexto específico do jogo é alarmante. Como eu falei no pós-jogo passado da Libertadores, a escolha por um time titular na Colômbia contra o Júnior Barranquilla, o 4º colocado do Campeonato Nacional, é absurda. Você não se prepara para um derby, mais uma pequena final em que você sabia que poderia colocar pontos em concorrentes direto para o título, fosse para o Fluminense, fosse para o Flamengo. O São Paulo a gente talvez nem esperava que fosse perder para o Vitória e também não espera que vá necessariamente concorrer ao título, mas enfim, hoje está lá, né? Então, numa rodada em que você sabe que você colocaria pontos em ao menos um concorrente ao título, Flamengo ou Fluminense, você não se prepara para um jogo como esse, jogando contra um adversário fraco de Libertadores, o mais forte do grupo talvez, mas ainda assim fraco, né? Com um time que está já cansado,
né? Não existe isso. A gente vem correndo o risco de perder pontos claros há muito tempo, a camisa pesou contra o Bahia, é fato que também o mental tem pesado para a gente conseguir resultado mesmo sem performance, mas como eu falo sempre, não se sustenta resultado sem performance em campo. E o Palmeiras está correndo mais uma vez o risco de terminar uma temporada sem grandes conquistas, porque com esse futebol não vai dar. Porque, além de tudo, o Abel claramente está sem culhão e sem capacidade técnica e controle do time para fazer rodar esse elenco. Não vai dar para chegar lá em dezembro e jogar com Marlon, com Andréas, com Arias, com Flaco, com Vitor Roque que seja, né? Com todos esses jogadores, com Alan, com Giai, com Gomes, não vai dar para chegar lá em dezembro e jogar com todos esses caras se a gente continuar repetindo eles à exaustão. Porque tem parada para a Copa? Tem, mas Flaco provavelmente vai para a Copa, Giai deve ir para a Copa, Arias vai para a Copa, né? Andréas e Marlon, graças a Deus, não vão, mas o Gomes vai para a Copa. Então, quantos desses jogadores titulares do time do Palmeiras não vão ter poucas férias durante a Copa, né? Alguns devem ser eliminados em fase de grupo ou numas oitavas da vida, mas vão para a Copa. Tem viagem, tem desgaste, tem jogo, pode ter lesão, né? Então não há garantia de que você vai usar até o momento da Copa todos esses jogadores à exaustão e você vai ter um mês de descanso. Não existe isso. A temporada desse ano é de janeiro a dezembro. E a gente está com o maior elenco, talvez um dos melhores elencos da nossa história, sem ser rodado. Né? O Evangelista, mais uma vez o craque geracional, entrou a quase os 90 minutos. Por que não joga? O que aconteceu com o Vitor Roque? Cadê a clareza de comunicação desse clube com a torcida? E o Paulinho, a contratação de quase 20 milhões de euros, mais Gabriel Menino, mais Patrick da base, que vai completar daqui a pouco 2 anos sem jogar. Desculpa, mas é muita coisa errada, né? É muita coisa errada que vem sendo escondida, né? Pelos resultados, mas hoje não vou falar de tática, porque não tenho o que falar de tática nesse jogo, né? Não tem absolutamente nada. Eu posso a menos pontuar que defensivamente a gente está um pouco mais organizado, né? Que grande conquista, né? Agora, ainda que o Brasileiro seja um campeonato minimamente acessível, o Palmeiras, como eu falo desde o começo da temporada, depende muito mais do insucesso dos seus adversários do que de si mesmo para ganhar alguma coisa, porque com essa bolinha que a gente vem jogando vai ser muito difícil disputar alguma coisa esse ano. Mais uma vez, é muito pouco para todo o contexto macro desse time e é inaceitável, é patético, é ridículo você jogar contra um adversário como o Corinthians num jogo de tanta concentração, ainda que seja fora de casa, com 2 a mais, com um nível técnico absurdo que você tenha mais do que o seu time e não conseguir criar uma chance clara de gol. Criar uma chance clara de gol. Não é obtê-la por bate e rebate. Criar. É você com bola no pé, com associação, com organização ofensiva, com ideias, chegar numa chance clara de gol. O Palmeiras não teve isso em nenhum momento do jogo. Em nenhum momento o Palmeiras parecia que abriria o placar. Nem no 11 contra 11, nem no 11 contra 10, nem no 11 contra 9. Fomos prejudicados sim, mas eu não vou ficar aqui falando que o Palmeiras empatou por causa da arbitragem, porque o Palmeiras é muito grande para ganhar e ganhou a sua vida inteira apesar da arbitragem. Então não, o empate não é sustentado, né, não é justificável pela arbitragem tosca desse árbitro ridículo, né, ela é justificada pela falta de trabalho, pela falta de capacidade de um técnico medíocre, ou seja, mediano, porque o Abel não é mais do que mediano, e um técnico mediano costuma voar no Brasil como o Abel voou, tá? Então isso não é um xingamento, ele é de fato mediano, ele é de fato medíocre, se não o fosse estaria trabalhando na Europa. Então um trabalho de um técnico medíocre que cada vez se mostra mais incapaz de construir um time ofensivamente minimamente lúcido, minimamente com algum tipo de ideia, né? Então hoje é isso, eu peço desculpa pela irritação, taticamente não tenho que falar desse jogo, que eu já não tenha falado, são mínimas evoluções, tem uma coisinha aqui, uma coisinha ali, talvez com a cabeça um pouco mais fria possa até fazer depois uma análise amanhã ou depois sobre esse jogo, se realmente tiver algo relevante, posso tentar rever o jogo se vocês acharem muito necessário. Eu acho que não tem muito o que tirar, mas é isso, a base é isso. São
trocas que demonstram a falta de ideias ofensivas do time. Você troca 6 por meia dúzia, você coloca Luigi achando que vai mudar alguma coisa, né? Porque a lógica é, bom, a gente tem 2 jogadores a mais, o que a gente vai fazer? Vamos encher de atacante e vamos jogar bola na área. Aí você coloca Luigi. O que o Luigi... Qual a justificativa para você entrar com o Luigi, né? Até o Kelvin, jogando na lateral esquerda, poderia ter sido muito pior do que foi. Fato absoluto. Mas no fundo, ele nem foi tão mal. Agora, daria pra gente falar do porquê que o Kelvin jogou na lateral esquerda. Você coloca a exaustão um moleque do sub-20, que é o único lateral esquerdo que você tem, num jogo de Libertadores, que ele poderia estar descansando, e aí você vai pra um derby improvisando o jogador na lateral esquerda. Imagina a merda que poderia ter dado com o Kelvin. Não deu, graças a Deus, foi bem, se mostrou uma escolha correta, mas no papel, não é porque foi correta na prática que no papel faz sentido, né? O Arthur deveria ter entrado, e entrou muito bem no segundo tempo, deveria ter jogado esse jogo. Então, assim, é muito absurdo, é muita questão, e é um saco, eu tô um tanto quanto de saco cheio de ter que vir aqui fazer pós-jogo e ter que ficar procurando pelo em ovo pra falar de tática, porque no fundo, de fato mesmo, o Palmeiras não entrega praticamente nenhum material pro analista tático, né? É muito pouca coisa, é quase nada, né? Quando a gente pensa no contexto macro. Enfim, eu já tô me repetindo, é isso. Vejo vocês talvez aliás, com certeza no pós-jogo da Libertadores, mas talvez antes, para falar de alguma coisa que eu deixei de falar aqui nesse vídeo, até pela irritação desse jogo medíocre, medíocre é o Abel, o jogo foi patético, né? Desse jogo patético do Palmeiras, mais uma vez. Enfim, uma boa noite e desculpas pela irritação. Um abraço a todos.